Graças a Deus, irmãos. Amém? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Pode parecer demagogia, mas não é não. Eu, desde o começo do ano, já estou lá em Cuiabá e, graças ao Senhor, achei um pessoal que prega o novo nascimento lá, mas não é um templo físico, né? Nós somos umas 10 pessoas, mais ou menos, que se reúnem nas casas e, graças ao Senhor, eu encontrei esse pessoal, mas eles são missionários, então, assim, nem todos os domingos a gente consegue se encontrar e, às vezes, eles vão fazer missões e eu não posso sair por causa do trabalho e fico sem ter onde congregar, e aí eu fico lembrando, né? Poxa vida, olha que saudade de estar lá com o pessoal. E hoje eu estou aqui com vocês. E, irmãos, é tão bom congregar. É muito bom, é muito edificante, é muito prazeroso estar reunidos. Coloquem isso assim no coração, sabe? Às vezes é aquele final de semana, hoje eu estou cansado, acho que hoje eu não vou. Lembrem que às vezes você pode estar em algum lugar assim, distante, e não poder congregar, né, com os irmãos. Então é maravilhoso. E quando eu soube que ia vir para cá, já tinha avisado o irmão Cláudio, ele falou, não, então leva uma mensagem lá para a gente, para mim é sempre um prazer. Eu estava essa semana pensando no que trazer, porque tem vários temas que eu estava vindo assim pensando, mas teve um que despontou mais no meu coração e eu intitulei a mensagem de hoje como Toda a Humanidade em 2 Homens. Então, que o Senhor nos conceda a revelação dessa mensagem, trazendo verdade aos nossos corações, que seja edificante para vocês como foi para mim. Amém? Irmãos, para a gente começar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 45 ao versículo 49. 1 Coríntios 15, 45 até o 49. Diz assim: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Vamos orar? Pai, nas Tuas mãos está a mensagem dessa noite, Senhor. Que Teu Espírito, Pai, através de mim, possa falar aos nossos corações, nos revelar a porção de Cristo, Senhor, fresquinha, do Cristo que vivifica, do Cristo que salva, do Cristo que transforma, Senhor. Nos ensina essa noite, plantando, edificando a Tua palavra nos nossos corações. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, toda a humanidade, toda a experiência humana até aqui e daqui para frente até onde for, como Deus trata com todos os homens, está resumindo na verdade em apenas 2 homens, em 2 lugares diferentes. O primeiro homem e o segundo homem. O primeiro homem, Paulo fala aqui relatando sobre esse assunto, que foi Adão, o Adão criado lá no jardim do Éden. Esse é o primeiro homem e o primeiro Adão.
O segundo homem, Paulo fala que é Cristo Jesus. Ele é chamado de segundo homem ou último Adão. Nós vamos entender o porquê dessas dimensões. Mas o ponto de partida que nós precisamos entender aqui é que toda a humanidade está em algum desses dois homens. Não há neutralidade. Não há aquela história de, não, eu não quero me incomodar, eu não quero saber disso aí, eu não quero encrenca com nenhum dos dois. Não existe isso. Não existe imparcialidade ou neutralidade. Eu vou ficar de fora e no final a gente vê como é que fica. Não. Ou nós estamos em um, ou nós estamos em outro. E é assim que Deus trata toda a humanidade, em toda a história humana. O que nós precisamos entender é, ou nos perguntar, melhor dizendo, em qual homem nós estamos? O primeiro Adão, Paulo diz que ele foi formado do pó da terra e ele é terreno. E nós vamos entender ao longo da mensagem que esse Adão, no começo, ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. O primeiro Adão, o primeiro homem, ele tinha a imagem e a semelhança de Deus porque assim ele foi criado. Mas em algum momento isso deixou de ser e ele perdeu essa imagem. A partir de então, desse homem, Adão, existe uma raça originária de Adão que é chamada de raça adâmica. Então existiu esse primeiro Adão, existiu toda a raça adâmica, mas Paulo fala que existiu o último Adão. Então se tem o primeiro e se tem o último, quer dizer que acabou. Acontece que perante aos olhos de Deus, a raça de Adão foi extinta. E é isso que nós vamos tentar entender um pouco mais ao longo dos versículos e da mensagem. Deus é quem intervém na história para dar um ponto final a essa raça. Então, só para a gente recapitular, o primeiro homem é o primeiro Adão, e existe o segundo homem ou o último Adão. A partir do segundo homem, que é Cristo Jesus, então há uma nova raça, a raça dos seres espirituais, a raça dos que são celestiais, como Paulo diz. Então, aqueles que trouxeram a imagem do primeiro são terrenos, mas agora nós trazemos a imagem do segundo, que é celestial. Nós sabemos que nem sempre foi assim. Deus criou, como eu falei, o homem do pó da terra perfeito. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que Deus é espírito, porque a palavra assim diz. A palavra diz que Deus é espírito. Existem 3 definições, pelo menos, que eu consegui achar do que Deus é na Bíblia. Deus é amor, Deus é luz e Deus é espírito. O homem, nós sabemos que foi criado um ser tripartido, ou seja, ele tem 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. Isso a gente já estudou. E o que se comunicava, que tinha relacionamento com Deus, é a parte espiritual do homem. Então, o que foi criado à imagem e semelhança de Deus no homem? O espírito. Deus se relaciona com o homem e se relacionava com o homem antes do pecado no Jardim do Éden através do espírito. É uma relação espiritual. Mas Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Nós sabemos então que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui só. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é essa palavra aqui, façamos.
com quem que Deus está falando aqui? Porque a intuição, né, se Deus fez o homem, deveria estar escrito aqui: eu fiz o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas aqui está no plural, ó, façamos. Então, com quem que Deus está falando aqui? Se a gente pegar essa palavra Deus aqui e colocar lá no original que foi escrito em hebraico, nós vamos ver que essa palavra Deus significa Elohim. Elohim dá a ideia de pluralidade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, é como se eles fizessem uma reunião aqui e estivessem dizendo: vamos fazer o homem à nossa imagem. Então, a primeira menção do Deus Trino. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não sabemos quanto tempo durou até que o homem caísse em pecado. A Bíblia não menciona. Existem algumas teorias, mas, irmãos, são teorias, então eu fico com até onde está escrito. Nós não sabemos quanto tempo isso durou. O que nós sabemos é que o homem era um ser dotado de corpo, alma e espírito, e que Deus vinha visitar o homem para ter relacionamento com o homem. Na viração do dia, Deus chegava e conversava com Adão, provavelmente ensinando, conversando, tendo relacionamento. Eu gostaria de frisar bem essa palavra, tendo comunhão com o homem. Por quê? Porque o homem, novamente, tinha espírito, a imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos a história e nós sabemos que em algum momento, pela incredulidade do homem, em um ato de desobediência, o homem pecou. E ele desobedeceu a ordem que não era para comer, que era para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e assim o homem desobedeceu em um ato de incredulidade. Nós já sabemos da história, e caiu. Aqui, irmãos, começa um ponto de inflexão em toda a humanidade. Todos nós seríamos atingidos por conta disso. O homem passa a ser um ser avesso a Deus, passa a ser um ser estranho, inimigo de Deus, e principalmente, ele tem o seu espírito morto. Se Deus se relacionava com o homem apenas através do seu espírito, porque é assim que Deus se relaciona com todos os homens, através do espírito, e agora então o homem tem o espírito morto, como é que Deus vai se relacionar com o homem? Não tem como. Há uma separação de Deus. O homem começa a se tornar cada vez pior e pior e pior. Por quê? Aquela imagem e aquela semelhança que o homem tinha de Deus se perde instantaneamente a partir do momento em que o homem desobedece e peca. A partir dali, todos nós seríamos atingidos. Todos nós que poderíamos ter a imagem e semelhança de Deus, ao nascermos nesse mundo, não temos mais por conta do pecado lá no Jardim do Éden. E aí eu quero que os irmãos avancem um pouquinho só, em Gênesis ainda, capítulo 5, porque a partir disso é criada, como eu falei lá no começo, uma nova raça. Agora não existe mais a raça dos seres espirituais, agora é a raça dos seres terrenos. Vamos ler o capítulo 5, versículo 3. Olha só: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, o que diz aí? A sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, a partir de agora, o filho de Adão não tem aquela imagem e semelhança de Deus como quando Deus criou o homem. Agora, o filho de Adão, Sete, ele tem a imagem e semelhança de Adão. Irmãos, qual era a condição que Adão estava quando ele teve Sete? De um homem pecador, destituído de Deus, de um homem com o seu espírito morto, de um homem que agora não tem mais relacionamento com Deus.
E esse gene, se é assim que eu posso dizer, essa natureza, começa a passar de geração em geração em geração, até chegar em nós. Nós vamos entender aqui que o pecado, ele não é tanto em relação ao que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. É óbvio que isso também é pecado, as práticas pecaminosas. Mas ele está muito mais relacionado àquilo que a gente é, por natureza. Eu gostava muito de um exemplo que o saudoso pastor Adir dava do pé de limão. Pé de limão. Ele chegava e falava assim: Mateus, o pé de limão, ele produz o quê? Aí eu falava: produz limão, pastor. Produz limão, exatamente. O pé de limão pode produzir laranja? Aí eu falei: não. Exatamente. Por que o pé de limão não pode produzir laranja? Eu falei: porque o pé de limão produz limão. É isso aí. O pé de limão produz limão. E se um dia o pé de limão parar de produzir limão, ele vai deixar de ser um pé de limão? Eu falei: não, ele vai continuar sendo um pé de limão. Ele falou: assim é o homem. O homem é um pé de limão. Agora você troca limão pela natureza do pecado, pela raça adâmica, a natureza de Adão. O homem é, por natureza, pecador. E tudo o que o homem pode produzir é pecado, porque isso está no DNA do homem, na imagem e semelhança que ele traz de Adão. Mas, Mateus, você está pegando muito pesado. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca cometi nada de errado, eu faço bem, eu ajudo os outros, mas você ainda continua sendo um pé de limão, porque não é em relação ao que você faz ou deixa de fazer, aquilo que você é por natureza. Nós vamos ler que todos nós, irmãos, nascemos condenados, filhos do maligno, filhos da serpente e da ira, e que por melhor que sejamos moralmente nesse mundo aqui, por maravilhosos que podemos ser, ainda assim, nós somos corrompidos pela nossa própria natureza. E se Deus, porque isso vem de Deus, não mudar a nossa natureza, nós só temos um destino. Lembra que no começo eu falei, ou nós estamos em um, ou nós estamos em outro? Nós só temos um destino, irmãos, é a perdição eterna, porque isso é o que nós somos, por natureza. Gostaria que os irmãos abrissem agora em Romanos, capítulo 5. Aliás, esse capítulo 5 de Romanos, ele fala muito do que a gente vai tratar aqui. Óbvio que eu não vou ler ele inteiro, mas se depois os irmãos quiserem dar uma olhada no capítulo 5 de Romanos, Paulo faz um contraste desses dois homens. Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, irmãos. Mas eu sou muito bom. Mas todos pecaram. Mas eu nunca fiz nada de errado. Todos pecaram. Todos pecaram. No versículo 23 ele vai dizer, aliás, do capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus ao nascermos nesse mundo. Porque trazemos a imagem daquele terreno corrompido. Então um homem cai, surge a nova raça dos filhos de Adão, e vai ser assim enquanto o mundo for mundo. E a Bíblia diz que ao longo da história, o homem foi ficando cada vez pior, cada vez mais cruel, mais mau, mais perverso, mais pervertido, mais depravado.
Nós não precisamos nem ir para a Bíblia, irmão. Se a gente começar a estudar a história da humanidade ao longo das eras, dos tempos, lá nos primórdios, passando pela Idade Medieval, passando pelo período da Idade Negra, até chegar na Idade Contemporânea, irmãos, podem estudar. O homem, em todas essas eras, ele vai ficando cada vez pior, cada vez mais degradado, cada vez mais imoral. Na nossa época é assim. Se a gente pegar aí o que está em voga hoje na parte musical, irmãos, cada nojeira que nós vemos aí nas músicas, parece que quanto pior, quanto mais degradante, parece que mais faz sucesso, né? Se você pegar qualquer outro cantor que canta bonito, canta músicas bonitas, ele não vai fazer sucesso. Parece que quanto mais perverso, pior, falando de traições, prostituições, aí sim, é isso, e o povo aplaude. Se nós formos para a arte de modo geral, os filmes, novelas, e seja lá o que for, o que mais faz sucesso hoje em dia? Só degradação do começo ao fim. As relações cada vez mais triviais. Casamento? Que é isso? Virou uma coisa antiquada, né? Está fora de moda. Como é que esses dias eu ouvi? Uma instituição falida. A família é uma instituição falida. Nos nossos dias. E às vezes a gente fala assim, nossa, hoje está feio, né? Irmãos, ao longo da história foi assim. Só muda as épocas. Mas o homem sempre foi mau, porque a sua natureza é má. Tem dois ditados, né? O primeiro ditado, filho de peixe, peixinho é. E tem um outro, que dizem muito por aí, gostam de dizer muito, o homem é bom. A sociedade é quem corrompe o homem. Mas a sociedade é formada de quê? Se não de um aglomerado de homens. Não, irmãos, não caia nesse papo. O homem é mau. E digo mais, quando Deus nos converte, a primeira coisa que Ele faz é nos revelar quem nós somos. Parece que coloca um espelho e você consegue ver nitidamente aquilo que é intrínseco no seu coração. Aí você começa a ver o quão mal você é. Aí você começa a ver que até nas coisas que você fez de bom no passado, na verdade, tinham interesses maus por detrás. Ou para parecer bonzinho, ou para chamar atenção. Aí você começa, parece que quanto mais perto da luz, mais sujeira você começa a ver. Porque Deus começa a revelar quem você é. Só que Deus é tão cavalheiro, tão gentleman, que à medida em que Ele revela o seu mal, Ele revela o remédio, o antídoto. Ele fala, tá vendo? Esse é você. Sabe do que você precisa? De mim. Deus revela o seu próprio Filho e diz, aqui há o seu descanso, aqui há a sua redenção. Mas o homem é mau por causa da sua natureza. Entendido até aqui? Vamos ler, só para complementar isso que eu estou dizendo, lá em Gênesis de novo, agora capítulo 6, verso 5. Gênesis 6, 5, diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, o próprio Deus olhou para a terra. A gente está falando, só um pouquinho antes de prosseguir, a gente está falando do período pré-diluviano. Não tinha nem acontecido o dilúvio aqui. Olha como que a humanidade é má. Antes do dilúvio, o dilúvio está mais ou menos ali, depois, irmão, você me corrija se eu estiver errado, mas mais ou menos ali por 1600 anos de história acontece o dilúvio. Então, um pouco antes de 1600 anos, Deus já tinha olhado para a terra
já tinha visto o coração do homem e viu que o coração do homem era mau e continuamente mau e depravado. Então esse não é um problema da nossa geração. O que acontece é que agora nós temos mais informações. Nós conseguimos ver as coisas mais rápido, as coisas acontecem do outro lado do mundo, a gente já tem acesso. Mas esse problema do homem sempre existiu. Irmãos, peguem qualquer filme aí que retrata a Idade Média, vocês vão ver. Existem canais no YouTube que falam de história da Idade Média, um pouco antes. Vocês vão ver a depravação dos homens. E algumas culturas faziam isso até em nome de Deus, principalmente na cultura romana, greco-romana. Eles se juntavam e faziam orgias, bebedices, para agradar os deuses deles. Olha o ponto degradante que o ser humano chega. E às vezes a gente ouve dizer assim: olha o que Satanás está fazendo com o povo. Irmãos, com certeza Satanás tem a obra dele. Com certeza a serpente inoculou o veneno na humanidade, que é como Deus sereis. Mas irmãos, não se enganem, isso é obra do homem. A maldade, o problema do mundo é o homem. É o homem. O problema seu, o problema meu sou eu, o problema seu é você. O problema de cada um de nós somos nós mesmos. Aliás, lembrei agora de uma frase que eu acho que foi Moody que disse. Moody foi um pregador do passado. Ele diz assim: eu nunca vi um homem que me deu tanto problema quanto eu. Irmãos, por causa da nossa natureza. Paulo fala isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu consigo. Por que isso? Quem já passou por isso? Por que eu não consigo ser diferente? Por causa da natureza. Deus precisa tratar com isso. Nós vamos ler mais para frente. Sem tratamento não tem como. O que acontece, irmãos, às vezes é uma coisa chamada educação. Nós só não somos piores porque nós fomos educados por nossos pais, avós, tios, não sei. Nós recebemos educação. Quem tem criança pequena aqui? Quem tem criança pequena aqui? Pode levantar a mão. Chega um ponto que a criança começa a mentir. Começa a contar umas mentiras, começa a ser egoísta. Aí os pais até falam assim: tem que dividir. Quem que ensina isso para a criança? Quem que ensina uma criança a mentir? Mas ela aprende. Ela já tem essa disposição. Aí o que acontece? Os pais falam assim: não pode mentir que é feio. Não pode mentir, não pode fazer isso. Aí a criança vai sendo educada. Aí daqui a pouco ela começa a ser egoísta. É meu. Hoje eu estava lá na fazenda do meu avô. E aí a filha da minha prima, pequenininha também, ela estava tomando um suco de uva. Aí eu falei: eu vou pegar seu suco de uva. Aí ela falou: é meu. Eu falei: eu vou pegar. Ela falou: não, é meu. Eu aposto que a minha prima não ensinou ela a não querer dividir, pelo contrário. Mas como que surge isso? Da natureza. Agora, se a gente pudesse fazer alguma experiência de não educar alguém, vamos deixar essa pessoa assim ao alento, ao bel prazer. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa ia crescer horrível. Nós, como eu disse, fomos educados. E sabe o que é pior? Que existem ainda muitos dentro das igrejas que foram educados religiosamente, mas que ainda estão na imagem do primeiro homem, Adão. É um Adão religioso, mas é Adão. Sabe por que eu sei isso, irmãos? Porque eu fui assim e eu achava que eu estava bem. Só que nós somos educados religiosamente. Eu nem gosto dessa palavra, mas não tenho outra para usar.
E aí a gente vai se acostumando a vir na igreja domingo, a vir na escola dominical, mas na verdade a gente nunca teve o encontro pessoal de experiência com Deus da morte do velho Adão. E enquanto isso não acontecer, irmãos, nós só podemos estar em um daqueles dois lugares, que é o primeiro, porque não há imparcialidade, não há neutralidade. Você pode passar a vida inteira dentro de uma igreja, ajudando na igreja, e ainda assim estar lá no primeiro lugar, que é o primeiro Adão. E isso é muito sério. Você sabe por quê? A palavra diz que muitos chegarão naquele dia, que é o dia em que todos estarão de frente com o Senhor, e dirão para ele: Senhor, eu orei no teu nome, eu expulsei demônios no seu nome, eu preguei no seu nome. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: eu nunca vos conheci. Irmãos, quando eu lia isso pela primeira vez, eu achava que era das pessoas que pervertiam a palavra de Deus, mas não. Ele está falando de pessoas que às vezes estão dentro da igreja, pregando, congregando, mas que nunca nasceram de novo, e que um dia irão escutar assim: eu nunca te conheci. Afastai de mim, maldito. Imagina você ouvir isso, ou eu ouvir isso do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Tudo que eu vou trazer aqui vai resumir numa pergunta no final que eu vou trazer aos irmãos. Vamos ler mais um versículo que diz respeito a isso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, né? Jeremias 17, 9. Essa é uma passagem que acredito que a maioria dos irmãos conheça. Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É interessante que ele não fala assim, e é corrupto. Não, ele fala é desesperadamente corrupto. Ele anseia por corrupção. O coração do homem, ele anseia por maldade, por corrupção. E às vezes a gente aponta o dedo só lá para Brasília. O que acontece é que a gente não teve oportunidades. É o que eu sempre digo. Quando eu vou conversar com alguém e a pessoa fala: acho que você está pegando pesado, hein? Eu falei: o problema é que você nunca teve a oportunidade. Porque se um dia você tivesse a oportunidade, você faria igual. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez possa chocar, mas a natureza que estava em Hitler é a mesma natureza que nasceu conosco. O que acontece? A gente não teve oportunidade. A gente é aquele pé de limão que nunca deu fruto, mas se um dia dar fruto, vai ser limão. É por isso que Deus precisa trocar. Acho que o pastor Glênio conta uma história parecida com isso, que tinha um irmão há muitos anos dentro da igreja, e um dia esse irmão chegou para conversar com o pastor Glênio e disse assim: eu achei que eu era uma nova criatura, até o dia que abusaram da minha filha. A partir daquele momento, eu senti ódio, rancor, eu queria matar. E aí ele mesmo estava falando para o pastor: na verdade, a natureza nunca foi trocada. Porque, irmãos, o novo nascimento, ele não é uma experiência emocional. Ele não é um apelo que eu vou chamar vocês aqui na frente e vou falar: você quer aceitar Jesus? E o louvor aqui vai estar batendo alto, e sabe, aquele mover, aquela coisa. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento, irmãos. O novo nascimento é espiritual, não é almático. A palavra diz, a gente não sabe, Jesus, acho que é Jesus que diz, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando Jesus ressuscita Lázaro, aquilo é uma alegoria do novo nascimento. Lázaro estava morto, fedendo, precisou de uma palavra espiritual de Deus para ressuscitar, de Jesus para ressuscitar.
É assim que acontece o novo nascimento, é espiritual. Não tem nada a ver com alma, com emoção, com barulho. Aliás, o dia que eu soube que eu nasci de novo, irmãos, naquele dia eu soube. Eu não senti nada, mas eu sabia. Aliás, as maiores coisas que eu vivi com o Senhor até aqui, nenhuma delas eu senti de Deus. Eu soube de Deus. Porque é espiritual, é intrínseco, é dentro. Os verdadeiros adoradores, a palavra diz, o adorarão em espírito e em verdade. E às vezes a gente vê aquele show enorme, aquele arrepio, meu Deus, que coisa boa que eu senti. E aí passa 2, 3 anos, você viu, o irmão lá desviou. Ele não desviou, irmãos. Ele nunca chegou. Não tem como se desviar do Senhor. Você pode sim, às vezes, ficar um pouco desanimado, ficar cabisbaixo, mas a própria palavra, o próprio Espírito te coloca para cima. Agora, mudar de direção totalmente, aqueles que são do Senhor, não tem como. O Senhor disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Se você ficar aí uma semana sem ler, sem orar, você vai ver que começa a acontecer alguma inquietação dentro de você. Porque o Senhor diz assim na palavra: o povo meu adquirido, propriedade exclusiva minha. É como se Deus fizesse um X assim, ó, nas nossas costas: esse é meu, esse aqui ninguém tira das minhas mãos. Você nunca vai conseguir correr do seu semelhante. Vamos ler mais um versículo, irmãos. Salmos agora, capítulo 58, 3 e 4. Salmos 58, 3 e 4 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, ou desde as madres, né? Vai estar em algumas versões. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores. Mas vamos se atentar só a essa parte aqui, ó. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, têm peçonha semelhante à peçonha de serpente. Mas nascemos assim, irmãos. Nós vemos às vezes as criancinhas tão queridas, mas ali tem uma cobrinha que um dia vai ter que nascer de novo. Que o dia em que a consciência dela for despertada, ela precisará nascer de novo, porque ela já nasceu no pecado, condenada. Não sou eu que faço as regras, é o Senhor. Por isso nós devemos orar pelas crianças, para que quando chegar a hora, e o Senhor tem esse momento exato, Ele abra os olhos da consciência de cada um. Mas nós já nascemos assim. Então, irmãos, essa aqui é a introdução, gostaram? Até aqui? Estou brincando. Esse primeiro homem não serve para Deus. Adão não serve. Adão ele tem que ser extinto. Algumas pessoas tentam recuperar Adão, tentam melhorar Adão, não dá certo. Recuperar Adão, tem muitas igrejas aí tentando recuperar Adão. Não, você precisa dar uma melhorada. Não, irmãos, não é melhorar. A vida cristã não é um melhoramento do eu. Eu vou fazer agora um curso para que eu seja melhor, para que eu seja mais paciente com os irmãos. Irmãos, aí lá dentro você está fervendo os nervos. Tem uma história que é assim, né? Acho que a irmã, é coisa de alguma dessas igrejas Quaker, certo? Os irmãos sabem o que é Quaker ou não? Aquele pessoal que se retira, se afasta para viver isoladamente, eles não querem contato com a sociedade. E aí, a história diz que tinha uma irmãzinha mais nova pedindo conselhos para a mais velha. Ela chegou e falou assim: irmão, eu admiro tanto a senhora tem tanta paciência, tem tanta calma. Aí a irmã mais velha diz:
Irmã, eu tenho muita calma por fora, mas Deus sabe que por dentro eu estou fervendo. Oh, que testemunha! O que acontece hoje em dia muitas vezes é isso, irmãos. Uma tentativa de melhorar Adão. Adão não melhora, Adão não recupera, Adão tem que morrer. Adão não serve para Deus. O primeiro homem, Adão, não serve para Deus. Tem que ser extinto, tem que morrer, para que haja o nascimento do segundo homem. Precisa haver a morte do primeiro. É igual plantação. Tem um versículo, inclusive, que a Bíblia diz exatamente isso. Ele fala assim: insensato, tu não sabes que aquilo que tu semeias, primeiro tem que morrer para depois nascer? Estou parafraseando, né? É igual os cabelos que eu coloquei aqui. Oh, meu Deus, às vezes eu olho no espelho e falo assim: mais um, graças a Deus. Oi. Mas eles primeiro caem tudo, eles morrem para depois nascer. Na nossa vida espiritual é assim, irmãos. Precisa morrer Adão. A boa notícia que eu tenho para todos nós aqui nessa noite é que Deus já fez isso em Cristo. Você não precisa se matar para renascer. Deus já fez isso. Você precisa crer. Existiu um homem que pecou e trouxe a condenação a todos nós, mas existiu um outro homem que por um ato de justiça nos trouxe a redenção e a vida. Você precisa crer que nesse homem, Cristo Jesus, você e eu fomos colocados para experimentar a morte dele, para que nós pudéssemos ter a vida dele e assim trazer a imagem e a semelhança dele. Vamos ler, estou terminando, irmãos, prometo, Romanos 5,18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa ou pecado veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmãos, olha o que Cristo fez por nós. Nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus lá no Éden, mas agora Jesus veio para morrer, nos levar a morrer com Ele, nos dar nova vida para que nós tivéssemos novamente a imagem e a semelhança de Deus. Aquilo que era impossível para nós, o pé de limão produzir laranja, é impossível, mas Deus fez o impossível. Aquilo que é impossível para o homem é plenamente possível para Deus. Agora, na condição de recriados, regenerados, nós temos novamente a imagem e a semelhança de Deus. O nosso espírito voltou a ter vida. Aleluia! Agora nós temos acesso novamente ao Pai. Aquilo que Adão tinha lá no início, agora nós temos. Tantos outros não tiveram, mas nós temos agora, porque nós temos o nosso espírito regenerado. Algumas pessoas falam de livre-arbítrio, irmãos, livre-arbítrio está diretamente relacionado a esse assunto, a pecar e a não pecar. Nenhum de nós tem livre-arbítrio, porque nós já nascemos no pecado. Nós não podemos escolher não pecar. Nós não temos essa escolha, a gente peca. A gente já nasceu nessa condição. Mas Cristo Jesus veio para nos tirar disso, para nos transportar, como a palavra diz, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Vamos ler mais, os últimos 3, tá? Efésios 2:15. Ele está falando de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez. Aí no versículo 15 ele diz: aboliu na sua carne, ou no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Deus faz é destrói Adão
e recria um novo homem a partir de Cristo Jesus. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, irmãos: Deus não faz uma aliança conosco. Deus não faz uma aliança conosco diretamente. Eu fiz uma aliança com o Felipe, fiz uma aliança com o Cláudio. Não, nós não teríamos condições de manter essa aliança. Deus faz uma aliança com Cristo e nos coloca em Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Todas as alianças que Deus fez com os homens quebraram. Aí Deus faz o quê? Faz uma aliança com Cristo e nos coloca em Cristo para que nós pudéssemos experimentar. Foi aquilo que o irmão Pedro falou no início. O Deus bendito se fez maldito para que nós malditos pudéssemos ser benditos. Mas Deus faz uma aliança com Cristo e nos coloca em Cristo. E a nossa vida a partir de agora é de Cristo, por Cristo, para Cristo. Porque dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Os últimos dois, prometi que eram 3, os últimos 2. Efésios 4, 24. Uma vez sabendo disso, irmãos, nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Se alguém não sabia disso, a partir de agora está imperdoável, porque agora você sabe dessa verdade. E para aqueles que já nasceram de novo, nós temos responsabilidade, porque a graça está diretamente relacionada à nossa responsabilidade. Uma vez que nós experimentamos o nosso novo nascimento e andamos em novidade de vida, novos homens, novas mulheres, nós precisamos nos revestir dessa verdade, nos fortificar nessa verdade. Efésios 4, 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu acho que tem alguma versão que vai falar sobre semelhança ou semelhante nesse versículo. Alguém tem essa versão ou não? Alguém tem aí? Não? Tem alguma versão que vai falar, para andar na semelhança, que vem de encontro com o que a gente está falando. Mas ele diz: revistai-vos do novo homem. Nós precisamos nos revestir disso e despojar do velho homem. Irmãos, é tão interessante, porque despojar está relacionado à morte. Quando um exército estão se enfrentando, 2 exércitos, um exército vence o outro, o exército que venceu vai lá pegar os objetos, as roupas, às vezes, as armas daquele exército que perdeu. O nome disso é despojo. Despojar significa tirar daquilo que já morreu. Quando Paulo diz para a gente despojar do velho homem, significa que o velho homem, a velha natureza, morreu. Nós precisamos despojar, já está morto. E ao mesmo tempo que a gente despoja do velho homem, a gente se reveste do novo homem. Ele vai falar assim: tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é perfeito, nisso pensais. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Nós precisamos agora, pela nossa responsabilidade, trazer todo dia esse morrer de Jesus, para que essa vida dele em nós, essa semelhança dele em nós, seja exacerbada. E para fecharmos, Romanos 8, 29, e diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós tínhamos a imagem e semelhança de Adão, quando Adão pecou. Mas antes de Adão pecar, antes do mundo ser mundo, antes de Deus criar tudo, na onisciência de Deus, Ele já tinha nos escolhido e nos predestinado para que nós fôssemos segundo a imagem de Cristo Jesus. Eu e você fomos escolhidos antes de tudo. Irmãos,
eu vou terminar a mensagem aqui. A reflexão disso tudo se resume a isso. E essa é uma pergunta retórica, obviamente, cada um vai fazer para si mesmo. Em qual homem você está? Qual imagem, qual semelhança você traz? Porque isso vai definir aonde você vai passar toda a eternidade, aonde eu vou passar toda a eternidade. Às vezes, nós estamos só de aparência, vivendo aqui na igreja, sentando, mas lá no fundo, no íntimo, em qual homem você está? Para passar de um para o outro, existe uma cruz no meio. É preciso passar por ela, se identificar com Jesus em sua morte, em seu sepultamento. E, obviamente, se identificando nisso, obviamente a gente se identifica com Ele na ressurreição, tendo agora a vida dele em nós. A vida cristã não somos nós quem vivemos, a vida cristã é Ele vivendo a vida santa dele em nós. Amém? Então essa era a mensagem que eu tinha trazido aos irmãos. Vamos orar então. Pai, nós agradecemos, louvamos o Teu nome por essa mensagem, pela revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações, e que agora, Senhor, nós possamos praticá-la, nós possamos indagar os nossos próprios corações e saber aonde nós estamos, em que posição nós estamos. Eu imploro por tudo que é mais sagrado, Senhor, se porventura nós, e eu digo de mim pessoalmente, se eu não nasci de novo, Pai, se há alguma ponta, algum canto em mim que não nasceu de novo, Senhor, me leva até essa experiência. E oro pelos meus irmãos, Senhor, se há algum deles que ainda não teve essa experiência, que o Senhor traga essa experiência do novo nascimento, Senhor, da nova vida, do novo homem, que anda em novidade, Senhor, de vida. E que a partir disso, Senhor, o seu perfume e a sua pessoa possa ser exalado em cada um de nós, para alcançar mais pessoas, Pai. Conhecê-lo e torná-lo conhecido, Senhor. Que assim seja, enquanto nós vivermos e peregrinarmos por esse mundo. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.